Sabia que a maioria dos aposentados do INSS está recebendo aposentadoria bem menor do que teria direito? Nesse vídeo eu vou te contar como a revisão de aposentadoria pode te ajudar a resolver esse problema e já explicar tudo o que você precisa saber para dar entrada no pedido hoje mesmo. Olá, eu sou Bruno Carneiro, advogado especialista em direito previdenciário, sócio do escritório Carneiro Machado Advogados. Trabalho há mais de 14 anos ajudando segurados e pensionistas do INSS a fazerem valer seus direitos previdenciários e conquistarem o melhor benefício. Em se tratando de INSS, você concorda comigo que as chances da sua aposentadoria estar com erros são grandes? Não é à toa que o INSS é um dos maiores réus do país. Por isso, hoje eu vou falar sobre a revisão da aposentadoria, que é uma solução para corrigir as falhas do INSS e fazer com que você passe a receber um valor justo que deveria ter sido pago desde o início pela Previdência. Eu vou explicar o que é uma revisão de aposentadoria, quem tem direito, se é possível revisar mesmo depois da reforma da Previdência, como funciona o pedido, qual o prazo limite para dar entrada, quanto tempo demora para ser julgado e até quanto custa, e eu já adianto que é menos do que você imagina. Mas fica tranquilo, eu vou explicar de forma muito fácil mesmo. Depois, se você ficar com alguma dúvida, é só falar nos comentários, beleza? Inclusive, já aproveita para se inscrever aqui no canal e apertar o sininho para ativar as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente postar sobre revisão de aposentadoria e tudo mais que envolve os seus direitos previdenciários. E se você preferir o formato de texto, tem também vários artigos no site falando sobre esses temas, viu? Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você conferir depois de assistir o vídeo. Mas afinal, o que é uma revisão de aposentadoria? Explicando de uma forma bem simples, a revisão de aposentadoria é um pedido de reanálise do benefício que você recebe, geralmente com o objetivo de aumentar o valor e também garantir o pagamento dos valores atrasados desde a data da concessão da aposentadoria pelo INSS. Não se preocupe, já vou explicar melhor como funciona essa questão do pagamento, tá bom? Além disso, vale a pena saber que os pedidos de revisão de aposentadoria podem ser feitos no INSS, que a gente chama de revisão administrativa, ou na Justiça, que a gente chama de revisão judicial. Tudo depende de cada caso e do tipo de revisão que você tem direito. E já que estamos falando no assunto, eu vou aproveitar para explicar como você pode descobrir se tem direito a alguma revisão. Para dar entrada no pedido de revisão, o seu caso precisa se encaixar em uma dessas duas situações. Primeira situação, se houve um erro ou um problema no seu processo de aposentadoria lá no INSS, ou se existe uma tese de direito que os tribunais decidiram a seu favor. Na primeira situação, acontece o que a gente chama de revisão de fato, que, como o próprio nome diz, é feita com base em um fato que não foi considerado pelo INSS na hora de conceder a sua aposentadoria. Esse é o tipo de revisão mais comum de aposentadoria. Ela é usada, por exemplo, nos casos que o INSS não reconheceu algum período que você trabalhou em atividade especial, que é aquela considerada como perigosa ou insalubre. Pode ser que o INSS não tenha considerado contribuições que você tenha recolhido, ou até mesmo que o INSS não incluiu algum vínculo de trabalho que você teve. Ou seja, são fatos que o INSS não levou em conta na hora de contar o tempo da sua aposentadoria e isso fez com que o valor do seu benefício ficasse menor do que você teria direito. Já no segundo caso, acontece o que a gente chama de revisão de direito, que é quando você dá entrada no pedido com base em uma mudança de lei ou uma tese judicial que os tribunais julgaram a favor de todos os aposentados que se encontram na mesma situação que você. Como exemplo desse tipo de revisão, a gente tem a famosa revisão da vida toda, que é uma revisão que o STF até julgou favorável, mas está tendo uma questão processual que pode ser que esse julgamento mude, mas aí é um assunto para um outro vídeo. Mas sim, a tese da revisão da vida toda é um exemplo dessa revisão que eu estou falando aqui para vocês. Outra tese jurídica que está sendo discutida é a possibilidade de exclusão do fator previdenciário em alguns casos e também tem uma outra tese que é a tese de revisão das atividades concomitantes, que são aquelas pessoas que trabalharam em duas empresas ao mesmo tempo, tá? A ideia do vídeo de hoje é trazer uma visão geral sobre o assunto das revisões, mas eu prometo que logo eu vou gravar mais vídeos explicando sobre cada uma dessas revisões aqui que eu falei. Beleza? Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual que é a revisão que você quer que eu fale primeiro, tá? Dessas que eu mencionei aqui. Inclusive, ao contrário do que muita gente acha, ainda é possível pedir as revisões de aposentadoria mesmo depois da reforma da Previdência, viu?
As novas regras trazidas pela reforma passaram a valer a partir de 13 de novembro de 2019, mas continuou existindo a possibilidade de pedir as revisões, porque a reforma só mudou as regras e não acabou com o direito de ter a aposentadoria revista. Então, se você se aposentou depois de 13 de novembro de 2019, não se preocupa, ainda é possível fazer o pedido de revisão. A única coisa é que será de acordo com as novas regras que passaram a valer a partir da reforma da Previdência. Já se você se aposentou antes de 13 de novembro de 2019 ou se você tem o direito adquirido até essa data, a sua revisão pode ser feita de acordo com as regras de antes da reforma da Previdência. Outra dúvida muito comum dos clientes é sobre como funciona o pedido de revisão. Então, já vou aproveitar para esclarecer isso aqui para vocês. O primeiro passo é descobrir qual é o tipo de revisão que você tem direito e aí fazer os cálculos de qual seria o valor correto. Essa etapa ela é a mais importante de todas, porque para dar entrada no pedido de revisão com segurança, não basta dizer que o INSS errou, é preciso saber exatamente o valor que está errado. Isso é essencial para não correr o risco de pedir uma revisão que vá diminuir o valor da sua aposentadoria. Pois é, a revisão pode diminuir o valor do benefício ao invés de aumentar. Por isso a minha dica é que você confira tudo com muito cuidado e de preferência procure um advogado especialista em direito previdenciário para analisar se realmente essa revisão é vantajosa para você. Feito isso, o próximo passo é juntar a documentação que comprova o seu direito e dar entrada no pedido no INSS ou na Justiça, como eu falei. Mas vale a pena dizer que não são todos os casos que você consegue pedir a revisão direto na Justiça, viu? Na maioria das situações é exigido que antes você tenha entrado com a revisão no INSS primeiro e esse pedido tenha sido negado por ele. Como disse, o ideal é que você esteja acompanhado de um advogado para ele te orientar sobre tudo. Mas se você não tiver condições ou decidir pedir a revisão sozinho, o meu conselho é que você vá até o fórum da sua cidade e peça para algum servidor do judiciário explicar como você deve fazer. Como esse assunto é muito específico, as respostas mudam de acordo com cada caso. É sempre bom buscar essas informações com base na sua situação concreta. Por fim, depois de fazer o pedido de revisão, é só aguardar o julgamento. Se for pelo INSS, você consegue acompanhar o andamento pela internet no site do aplicativo Meu INSS. Já, se for na Justiça, o acompanhamento é feito no site do tribunal de onde você fez o pedido. Lembrando que tanto na Justiça quanto no INSS pode ser que você tenha que apresentar mais documentos durante o processo. Então é bom você ficar atento e não perder o prazo para isso, principalmente se você não tem um advogado cuidando do seu caso. Além disso, saiba que o pedido de revisão não prejudica o pagamento do benefício, viu? Ou seja, você vai continuar recebendo a aposentadoria no mesmo valor e na mesma data que você já vinha recebendo. O INSS é obrigado por lei a continuar pagando o benefício normalmente enquanto a revisão é julgada. E isso vale tanto para pedidos de revisão no INSS como para pedidos de revisão na Justiça. Eu falei que ia explicar de um jeito muito fácil, não é? Então aproveita para curtir o vídeo, isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas, porque o YouTube entende que é interessante e vai entregar para mais gente. Agora a pergunta que não quer calar: quanto tempo demora para o pedido de revisão ser julgado? E aí? Bom, isso depende do seu caso e também de onde você fez o pedido. Mas eu vou te falar aqui com base na nossa experiência aqui do escritório, ok? Assim, você consegue pelo menos ter uma noção do prazo. Aqui no escritório, depois que o cliente traz todos os documentos, a nossa equipe entra com pedido de revisão em até 40 dias, para a gente fazer tudo com calma, da maneira mais segura possível. Depois disso, se o pedido foi feito no INSS, a Previdência tem mais 90 dias para dar decisão. Na verdade, ele tem 45 dias que pode ser estendido por mais 45, o que dá o total de 90 dias. É claro que existem casos que o INSS não respeita esse prazo e o julgamento demora mais tempo. Mas dependendo da situação, é possível entrar com medidas judiciais contra esse atraso excessivo do INSS. Já se o pedido foi feito na Justiça, ele costuma ser julgado dentro do prazo de 1 ano, 1 ano e meio, se for uma revisão de fato, que é aquela feita com base em um fato não considerado pelo INSS na hora de concessão de aposentadoria. Já se for uma revisão de direito, com base em uma tese jurídica, como a revisão da vida toda, costuma demorar mais tempo se essa decisão ainda não foi determinada, ou menos tempo se já é uma decisão que foi consolidada nos tribunais superiores. E aí, como eu disse, depende de cada caso. Mas mesmo assim, mesmo você não tendo certeza do tempo que vai demorar, compensa você entrar com o pedido, já que no final você vai ter direito de receber todos os pagamentos retroativos por todo esse tempo. Inclusive, chegou a hora de explicar
como funciona o pagamento dos valores nas revisões de aposentadoria. Basicamente, existem dois tipos de pagamento quando o pedido de revisão é julgado a seu favor. O valor incorporado e 2, o valor atrasado, que a gente chama também de valor retroativo. O incorporado é o valor a mais que o INSS vai incluir na sua aposentadoria todos os meses. Ou seja, a partir da decisão final da sua revisão, a sua aposentadoria será automaticamente corrigida e passa a ser paga no valor correto. Mas além disso, você também tem direito a receber os valores atrasados dos últimos 5 anos, que são calculados levando em conta a quantia que o INSS estava pagando a menos na sua aposentadoria, com juros e correção monetária. Afinal, você passou anos recebendo menos do que tinha direito. Então, nada mais justo que o INSS devolva esse valor. Eu sei que tem pessoas que se aposentaram há mais de 5 anos e até teriam direito a receber atrasados por mais tempo. Mas a lei colocou esse prazo limite para os valores atrasados. Então, é isso que o INSS é obrigado a pagar. E também, esse prazo de 5 anos é um dos motivos para você correr e fazer isso quanto antes. Porque se você tem direito a uma revisão, cada mês você está perdendo um benefício se você já está aposentado há mais de 5 anos. É claro, se você tem menos de 5 anos, você não vai perder isso, mas mais de 5 anos com certeza. Agora vamos falar sobre a forma de pagamento. A forma de pagamento dos atrasados vai depender se o pedido de revisão foi feito no INSS ou na Justiça. No INSS, esses atrasados são pagos de uma vez e você recebe na mesma conta bancária da sua aposentadoria. Geralmente, o INSS tem demorado em torno de 6 meses para pagar esse valor, lembrando que depois que for concluído o pedido de revisão. Agora, se a revisão foi feita na Justiça, o pagamento dos atrasados é feito por precatórios ou requisição de pequeno valor, que a gente chama de RPVs. Se o valor for de até 60 salários mínimos, o que atualmente está dando 72.720, você vai receber por RPV. Se for acima desse valor de 72.720 ou 60 salários mínimos, aí você recebe através de um precatório. A principal diferença, então, é que no RPV você consegue receber esses atrasados em até 60 dias depois da emissão de pagamento pelo INSS no tribunal. Isso demora em torno aí de uns 6 meses depois que a Justiça julgou a ação de revisão a seu favor e que não cabe mais recurso. Já o pagamento dos precatórios, ele demora mais justamente porque envolve um valor maior e o governo precisa se organizar no orçamento para fazer esse pagamento. Funciona assim: se o precatório foi emitido até 1º de julho, ele vai ser pago no próximo ano. Se ele foi emitido depois de 1º de julho, ele vai ser pago no ano seguinte. Por exemplo, um precatório emitido até 1º de julho de 2022 já é pago no ano de 2023. Já um precatório emitido no dia 2 de julho de 2022 vai ser pago só no ano de 2024. Agora que você já entendeu como funciona a revisão e os pagamentos dos valores, provavelmente você deve estar se perguntando quanto custa para dar entrada nesse pedido. Bom, no INSS é gratuito, você não precisa pagar nada por isso. Já na revisão judicial, se você for entrar no juizado, não tem que pagar custas, mas se você entrar na vara federal, aí sim você terá que pagar custas se você não conseguir comprovar que tem direito à justiça gratuita. E aí é claro que essas custas vão variar de acordo com cada caso. A maioria desses casos dá para fazer no juizado, e aí você não tem que ter gastos com custas no primeiro momento, tá? Além disso, se contratar um advogado, você também vai precisar pagar naturalmente os honorários dele. E nesse caso, cada advogado cobra um valor e combina o pagamento de uma forma diferente. Inclusive, tem advogado que só cobra se ganhar ação, pedindo 30% dos valores que o INSS vai pagar a título de atrasado e mais o valor referente aí aos 3 primeiros meses em que o cliente vai receber a aposentadoria corrigida pela revisão. Como a OAB proíbe que os advogados divulguem abertamente quanto cobram pelos seus serviços, o meu conselho é que você pergunte o valor diretamente para o escritório que você pretende contratar, tá bom? Mas, com base na nossa experiência, o que eu posso adiantar é que o valor geralmente é bem menor do que as pessoas pensam, viu? Além disso, só pelo fato da sua aposentadoria ser corrigida no valor correto e também de você receber os valores atrasados, eu posso garantir para você que é um investimento que vale muito a pena. Afinal de contas, se o advogado vai receber 30% no final, 30% de nada é nada. Então, se ele for entrar com um processo que não tem direito, ele não vai receber nada. Então, a chance é, se o advogado fizer a análise corretamente, ele sabe se vai ganhar ou não vai ganhar, considerando o seu contexto. Mais uma ressalva também, não existe, a OAB proíbe que o advogado diga que existe causa ganha ou causa perdida. Tudo tem que ser feito da melhor forma, por isso que essa análise ela é bem importante, tá bom? E você?
Sabe qual o prazo limite para pedir a revisão de aposentadoria? De acordo com a lei, via de regra, existe um prazo de 10 anos para entrar com pedido de revisão. Esse prazo de 10 anos é o prazo que a gente chama de prazo decadencial. Em geral, esse prazo é contado a partir do primeiro dia do mês seguinte que você recebeu a primeira prestação da sua aposentadoria. Vou dar um exemplo. Se você recebeu a sua primeira prestação da aposentadoria em 10 de novembro de 2022, o termo inicial do prazo vai ser o dia 1º de dezembro de 2022. Você já fez as contas e já passou mais de 10 anos? Então, via de regra, não vai ser mais possível você pedir a revisão. Mas, como toda regra tem sua exceção, saiba que existem casos especiais em que é permitido pedir a revisão mesmo depois desse prazo de 10 anos. Eu não vou conseguir falar sobre todas essas exceções nesse vídeo porque ele ia ficar muito grande, mas se você fez as contas e acha que está fora do prazo de 10 anos, vale a pena consultar um advogado especialista em direito previdenciário para conferir se o seu caso não se encaixa em alguma dessas exceções. Aqui mesmo no escritório, a gente já teve vários casos de aposentados que chegaram desanimados, achando que tinham perdido esse prazo de 10 anos. Aí a gente analisou com muito cuidado a documentação do cliente e percebemos que ainda dava tempo de entrar com o pedido. É claro que você tem total liberdade para pedir a sua revisão de aposentadoria sozinho, mas existem riscos e é melhor avaliar com muita atenção antes de tomar essa decisão. Como eu disse, as revisões podem tanto aumentar quanto diminuir o valor de um benefício. No momento de pedir a revisão, você vai ter que apresentar documentos e se o INSS concluir que você estava recebendo uma aposentadoria melhor do que teria direito, ou até mesmo que você não poderia se aposentar por aquelas regras, você vai ser muito prejudicado. Outro ponto que merece atenção é a explicação do seu caso. Tem gente que até entrega a documentação certinha e mesmo tendo direito à revisão, ela acaba tendo o pedido negado. Sabe por quê? Isso acontece porque nem todo mundo consegue organizar as ideias e colocar no papel tudo aquilo que quer dizer. Quando você faz um pedido de revisão, seja no INSS ou seja na Justiça, a análise é feita por um servidor que não está vendo e nem ouvindo você contar seus argumentos. A única coisa que ele tem em mãos são os papéis que você apresentou. Aí se você não souber escrever ou ordenar tudo da forma correta, a chance de ter o pedido de revisão negado é grande. Além disso, por mais que o INSS aceite seu pedido de revisão, vai ser preciso conferir se os novos cálculos estão corretos ou não. Cálculos, em geral, já são uma dor de cabeça para muitas pessoas. Ainda mais para advogado que fez direito, muitos deles fizeram direito para fugir de cálculo, né? Mas no direito previdenciário não tem jeito, tem que gostar de cálculo, tá? Ainda bem que a gente tem essa facilidade. Voltando aqui, cálculos de aposentadoria, então, são muito complicados porque uma conta errada pode comprometer o valor e dar um resultado totalmente diferente do aguardado. E outra, se o INSS já errou uma vez, quem garante que ele não vai errar de novo nessa segunda vez? Então não cometa o erro de aceitar cegamente o valor que o INSS indicar para você, tá? Você precisa sim fazer essa conferência. Portanto, a minha dica é que você junte toda a documentação, consulte um advogado especialista em direito previdenciário e não se preocupa porque é muito raro um cliente já chegar no escritório sabendo que a sua aposentadoria está errada. Normalmente a pessoa nos consulta sem saber ao certo se tem direito ou não à revisão. Se couber, a gente estuda a fundo o caso e aí diz se é possível ou não fazer o pedido da pessoa, tá? Por isso, dê preferência para profissionais que estão dispostos a te atender sempre que você precisar e tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, hoje em dia existem excelentes escritórios de advocacia previdenciária online que atendem clientes no país inteiro. O nosso escritório mesmo, ele é 100% online e os nossos clientes são atendidos de forma super segura e prática por telefone ou pela internet. Inclusive, já aproveita para seguir a gente lá no Instagram e no Facebook. Vou deixar aqui o link, está aparecendo aqui para vocês também. Lá nas nossas redes sociais, a nossa equipe compartilha várias dicas práticas do INSS e também da nossa rotina aqui do escritório. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, é isso. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou. Valeu!